22 e versículo 2. O tema que o Senhor tem falado ao meu coração para este final de semana para nós, porque é assim, meus irmãos. Se você olhar para a palavra de Deus, Deus tem feito tudo em ciclo, né? Em ciclo de 7 e por aí vai. E um dos ciclos que o Senhor tem feito é o ciclo da semana, 7 dias. Então nós devemos entender que a cada 7 dias, a cada semana, fecha-se um ciclo, aonde você vai iniciar tudo novamente. Você recomeça a cada semana, você está recomeçando um novo ciclo. Então, sábado, amanhã, encerra-se o ciclo da semana que nós estamos, da semana corrente. Domingo começa o novo ciclo da próxima semana. Então, o Senhor tem nos conduzido a falar para a igreja a respeito de primícias, né? Porque são princípios. O que são princípios? Para a igreja entender melhor. Princípio é diferente de mandamento. Princípio é diferente de doutrina. Doutrina, cada igreja tem a sua, é que nem tempero de cozinha da dona de casa. Mas princípio é algo que está no mundo todo. Está na Bíblia e é obedecido e está em recorrência atualmente. Nunca fica ultrapassado e nem para de existir. Então, se você aprender a fazer algo por princípio, você vai ser uma pessoa vitoriosa naquilo que você fizer, obedecendo os princípios que Deus deixou para nós através da Bíblia. E se você ensinar esses princípios para os seus filhos, para a sua família e seus filhos também, botando em prática, vão ser pessoas vitoriosas, porque Deus honra aquilo que Ele escreveu. Ele trabalha através de princípios, né? Eu falo aqui para a igreja e pode até alguém usado pelo nosso adversário dizer: o pastor fala isso porque quer que os irmãos estejam no culto de ensinamento. Mas não é por isso. Eu prego para minha esposa, eu prego só para uma pessoa, eu prego para quantos tiver. Não, a irmã Manela aí prega lá só um para o outro, né, irmã? É desse que não tem nada a ver. A verdade é que eu olho e falo para você ensinando a respeito de princípio. Então, um dos princípios que o Senhor tem para a sua igreja é o princípio de liderança. Que isso significa que o culto de ensinamento, Deus vai falar algo para você que noutra igreja, noutro ministério, noutro culto, nunca você vai ouvir. Porque Deus honra e respeita e cumpre o princípio da liderança. Então, se Ele não usar a liderança que Ele colocou aqui nesta igreja para falar o que a liderança tem que falar para você, Ele estaria descumprindo o princípio da liderança. Compreende? É por isso que, quando eu entendi isso, eu sempre fazia de tudo para mim não faltar um culto de ensinamento. Porque eu sabia que naquele culto Deus ia usar algum líder para falar algo sobre liderança para mim. Porque quando você aprende a ser liderado, isso significa que você vai aprender a ser líder. Você vai também saber liderar. Quando você não aprende a ser liderado, você também não vai conseguir liderar. É o princípio que Deus deixou. Aquilo que você honra, você atrai para você. Então precisamos entender certos detalhes. Então, falando de princípio, Deus sempre tem pedido o primeiro, a primazia. Se você observar, por exemplo, aqui no versículo onde nós lemos, Deus pediu a Abraão o seu único filho, Isaque, né? Versículo 2 de Gênesis 22.
Abraão foi chamado por Deus e Deus disse para ele: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá. Ou seja, para que a oferta seja recebida por Deus e ela tenha o significado de primícia, é preciso que aquela oferta lhe faça falta. Seja algo que você ama, algo que você gosta, algo que você vai sentir por aquilo que você fez. É isso que nós entendemos ao ler. Pois ele diz aqui: o teu único filho, a quem tu amas. Então, se você dar algo que não tem nenhum valor para você, nenhum significado, isso também não tem nenhum significado para Deus. A sua oferta, se for uma oferta do que sobra no final do mês, depois que pagar tudo, ela serve para o uso da igreja. Mas perante Deus, ela não vai ter o resultado como se fosse uma oferta de primícia, né? No decorrer aqui nós vamos entender o que seria uma oferta de primícias para a glória do nome do Senhor. Pois em Mateus capítulo 6, versículo 21, a Bíblia nos alerta: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, quando você vê um irmãozinho dizendo assim: rapaz, eu não concordo não, a igreja está fazendo campanha para isso, pede dízimo, pede oferta, tudo para o sacerdote, para o pastor, isso deveria ser distribuído para os pobres, fazer caridade. Pode ter certeza que o coração desse irmãozinho já está no amor ao dinheiro. É o mesmo sintoma do traidor, de Judas, que traiu Jesus. Lembra? A mulher trazia um perfume que valia, nos dias de hoje, uns 10 salários mínimos. Perfume raríssimo e muito caro. E aí, Judas disse essa mesma palavra para Jesus. Então, é só comparar. Judas disse: para que estragar um perfume desse tão caro? Poderia ser vendido e dar aos pobres. Mas na verdade o coração dele já estava no dinheiro, pois ele roubava o que colocava na oferta, e foi ele que vendeu Jesus por 30 moedas. Então é só você observar que você já identifica onde é que está o coração das pessoas. Então precisamos estar com o nosso coração voltado para Deus. Primícias, né? O princípio das primícias nós devemos entender e respeitar, para que assim o Senhor venha nos abençoar de acordo com a sua palavra. Continuando em Gênesis 22:12, Abraão obedeceu, trouxe a oferta de sacrifício, o seu único filho. Não toque no rapaz, disse o Senhor. Então você poderia dizer: para que Deus queria o único filho, o filho de Abraão? Para que ele queria? Será que ele queria só matar aquela criança? Não. Ele estava provando para saber se Abraão realmente o honrava e o amava, a ponto de decidir entre obedecer a Deus ou ficar com o seu filho. Então é tanto que ele disse aqui no versículo 22, no capítulo 22, no versículo 12, ele fala aqui a respeito que não era para ele tocar, né? Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o único filho. É isso que Deus quer, que você prove o seu amor externamente para com Ele. Então, a diferença é a liberalidade. Como é que você dedica alguma coisa para Deus? Se é com todo o amor, com todo o carinho, ou se é com as mãos mirradas, com o coração fechado.
E Deus sabe. Ele pergunta para ver e provar